Galera, a situação tá mais complicada do que parecia, hein? Galo. Galo empata com São Paulo 0-0. Vamos falar um pouquinho desse jogo. Um jogo bem disputado, um jogo pra escancarar a realidade pro torcedor atleticano, né? Mas vamos lá. Mas antes, se você não me conhece, se inscreve no canal, deixa o like, faz o vídeo do Galo aqui todo dia. Fala um pouquinho desse jogo. Cara, o Galo não foi bem. Primeiro tempo, principalmente. Primeiro tempo, São Paulo foi melhor, foi superior. O Atlético não conseguia ganhar as batalhas no meio de campo. O meio de campo do São Paulo foi superior. O ajuste técnico do Zubeldia, 1 para 1 ali na marcação, ele conseguiu tirar alguns jogadores do Atlético de posição. O Rony muitas vezes vinha até atrás marcar porque estava faltando jogador. E o Atlético não conseguiu jogar bem. O São Paulo conseguiu criar algumas chances e o Everson foi muito bem no primeiro tempo. Até a jogada individual do Hulk, que ele desmembrou a defesa e quase faz um golaço. O Rafael fez grande defesa. No segundo tempo, o time do Atlético mudou, melhorou. A postura, principalmente, as alterações. O Coelho não foi bem, o Menino não foi bem, o Natanael não estava bem, o Cook mexeu muito bem nesses três jogadores. E o Atlético melhorou, começou a ter mais volume. Com muita qualidade? Não. Não foi com tanta qualidade, algumas bolas aéreas, alguns chutes de fora da área. O Atlético não conseguia quebrar a boa defesa do São Paulo. E depois conseguiu criar algumas chances. Rafael foi impecável, foi muito bem debaixo das traves, catou demais, pegou uma cabeçada absurda do Júnior Santos. Um lance meio que a bola, uma tabela que meio que sobrou a bola pro Scarpa. O Rafael foi muito bem. Mas galera, vamos falar a realidade? Galo abaixo, hein? Galo mostra que não vai estar nas cabeças do Brasileirão pra mim. Uma resposta clara dos últimos jogos. O Atlético tem dificuldade, cria jogadas, mas tem dificuldades em finalizar, em matar jogos. E cada vez mais isso fica mais escancarado pra mim. E essa verdade ela tem que ser dita. A nossa expectativa estava muito alta e a gente pode abaixar ela aí. A briga do Galo, máximo um G8 aí. Isso se precisa vencer logo pra tirar essa nhaca. Não vencer é tenebroso. Demorar a vencer no Brasileirão é dureza. E esse time do Atlético ele tem muita dificuldade e o Cuca vai ter que acertar isso, cara. Não tá legal. O elenco claramente é da segunda prateleira, o Frossá já falou sobre isso, eu concordo, a gente já conversou sobre isso, precisava de mais peças. É um elenco de segunda prateleira, não é um elenco para brigar nas cabeças. Tem um bom time, mas não tem um excelente time, não tem um excelente elenco. Tem dificuldades na hora de entrar as peças que mudam, o Igor Gomes, o Rubens, que inclusive jogou bem, o Rubens salvou. Uma das poucas peças que entram bastante com vontade, recuperou umas 2 bolas. Precisamos falar do Lianco, o Lianco muito abaixo mentalmente, tá? Fez um baita jogo na hora de marcar, baita jogo, mas estava claro que a galera queria tirar ele do jogo. E ele foi muito juvenil, gente. Tanto no primeiro cartão amarelo quanto no segundo. Pelo amor de Deus. Cara, eu falo que esse excesso de confiança, excesso de vontade, cara, você tem que ter cabeça fria pra isso. Você pode demonstrar isso, mas você tem que ser inteligente, que os caras vão querer te tirar do jogo, o cara encosta em você dá tapa na mão dos caras, enfim, empurra. Pô, galera, porra. Pô, Leão, você é fora de série, você joga muito bem, mas, pô, que burrice, cara. O Atlético foi muito mal, muito mal. Ele foi muito mal nesses lances. Defensivamente, o Atlético teve algumas dificuldades, mas depois que acertou o segundo tempo, foi pra cima, criou, teve oportunidade. O Júnior Santos hoje entrou bem. O Bernard teve alguns bons lances, não vou falar que entrou bem, mas entrou. O Saravia entrou bem, entrou e resolveu o problema do Ferreirinha, porque o Natanael tava no bolso do Ferreirinha, né? Natanael hoje abaixo. Lianco mal mentalmente, bem no campo. Natanael mal do jogo. Everson bem, Alonso bem, Arana regular. Rubens entrou bem, Menino abaixo, Coelho mal. Hulk um pouco abaixo, faltou participar mais do jogo. O Scarpa pra mim até tentou mais mal, não estava bem. O Atlético não fez uma boa partida, falta criatividade e deixou claro que esse elenco tem suas limitações, que esse elenco tem suas dificuldades. E escancarou pra mim que é um elenco de segunda prateleira, tirou qualquer dúvida aí. Esses pontos não podem perder, o São Paulo sem Oscar, sem Lucas, Caleri no banco, mas também entrou e foi expulso, pra mim bem expulso, dava pra expulsar. Defensivamente, o São Paulo entrou 2 linhas de 4, com o Cedric dobrando pela direita, então veio claramente para defender e o Atlético não conseguiu se impor. Não se impôs, não subiu a marcação. Hoje o Cuca vai ter que quebrar a cabeça, porque o Atlético precisa reencontrar a vitória e tá devendo. Essa que é a verdade e pra mim mostrou abaixo, galera. É foda dizer isso, é duro, mas é a realidade. A gente não tem um time da primeira prateleira. Rony tenta, mas erra muitos lances
que podem ser cruciais. O Coelho também tem uma dificuldade nessa... como é que eu posso dizer? Nessa finalização da jogada, não é que ele finaliza mal, mas esse término da jogada. Ele não consegue terminar com precisão. E é um time dependente totalmente do Hulk e precisa de uma bola do Scarpa para achar esses jogadores e, enfim, um time pra mim hoje mais uma vez abaixo, 1 ponto em 6, tinha que ter ganhado hoje. Eu falei que era um jogo muito difícil, que eu achava que o Atlético não ia ganhar, mas que eu contava com a vitória nos pontos, mas eu achava que não ia acontecer. E é isso, agora é ganhar do Vitória. Tem, lógico, o Iquique essa semana, no meio de semana, mas tem que ganhar do Vitória semana que vem, porque senão pode complicar demais esse início de Brasileirão e essa maratona de jogos, e depois ter que correr atrás. A gente já viu como é que isso é duro, como é que isso é difícil, e como esse time precisa de alguns ajustes e de mais peças. Esse time precisa de mais peças. Rafael, excepcional, claro, vai falar, pô, Matheus, o São Paulo tem que ser o mero, defensivamente super. Rafael, muito bem. O Atlético foi muito mais na base do abafa do que na base da criação, da tabela, da chegada. O Natanael tá abaixo, tá devendo, esse lado direito tá mais fraco que o esquerdo. O Arana precisa voltar a recuperar essa confiança. E é um Galo, pra mim, que mostrou uma limitação muito clara. Eu acho que a gente não via isso nos últimos jogos. A gente estava ainda tentando entender como é que era o peso do Mineiro em relação aos jogos e tá mostrando pra mim uma limitação muito clara em finalizar jogadas. Tem volume, tem, mas não necessariamente um volume com chances claras. Tá? Hoje foi muito mais na base do abafa, do que na base da construção. O Atlético perdeu muito meio de campo no primeiro tempo e pra mim o Atlético tinha que ter se imposto mais no primeiro tempo, devia ter pressionado mais o São Paulo. E detalhes individuais, encaixes no meio de campo, fizeram isso acontecer. Tá? É foda, é difícil. Um empatezinho amargo, assim, né? Na realidade é um empate amargo e uma limitação escancarada. Foda, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, vocês concordam com essa análise, porque empatezinho ruim. 1 ponto, pra mim, perdemos 2 ao invés de ganhar 1. Hoje na conta do Rafael, que foi o melhor em campo. É isso, tá bom? Precisamos entender melhor como é que vamos ser essa postura do Galo e entender que o brasileiro é sim a nossa primeira competição e não as outras. Beleza? É isso. Um beijo, forte abraço, tamo junto, é nóis.